seguir aí o capítulo 4, vampirismo, Alexandre nos fala assim: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando. Nós vamos notando o quanto que as bases de conhecimentos não têm limite. Quando nós achamos que temos o controle e o conhecimento total das coisas, o universo e a vida vai nos abrindo para o ilimitado campo de aprendizado que precisamos ter, né? E aqui o Alexandre fala com o André Luiz que ele está se preparando para operar na medicina espiritual e que lhe aguarda os estudos. E provavelmente essa medicina espiritual, ela é a base da medicina futura. André Luiz e outros tantos espíritos envolvidos com esse trabalho de medicina, ao reencarnar na Terra, serão os fundadores desses princípios de medicina espiritual, já que ela já está existente hoje no planeta, né? Vamos dizer que não é os espíritos da doutrina que vão desenvolver a medicina espiritual, porque a medicina espiritual já está aí. Quantas técnicas, quantos trabalhos já não se faz, né? Na pauta de uma realidade cujas as condições são mais sutis. E a tendência é que essa medicina venha a ser estabelecida, porque o planeta regenerado, ele exigirá esse tipo de procedimento dos profissionais, que é um procedimento que trabalha com a realidade espiritual. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando: sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro, alta noite, para alimentar-se do sangue dos vivos. E como que essa simbologia do vampiro, ele é bem trabalhado, já demonstrando a ação dos espíritos na nossa vida. Os vivos mortos, né? Não só o vampiro, quantos personagens vivos mortos tem hoje? Hoje é o danado do zumbi, né? Quantos deles nós não estamos retratando nada mais do que uma ação espiritual, do mundo espiritual sobre o mundo físico, que aquilo existe, né? Aquela exploração, aquele movimento de desespero, ele é um fato em se tratando das perturbações do mundo espiritual em relação ao mundo físico, né? Se nós tivéssemos um desdobramento da percepção espiritual, nós ficaríamos espantados. Por que a mediunidade, por exemplo, da vidência ainda não é generalizada na Terra? Porque esse ambiente, ele é muito real aqui no plano espiritual, no plano físico. Um médium tem que ter muita capacidade para não se perturbar, para ver a dimensão de uma totalidade. Mesmo os médiuns videntes, eles são circunscritos a perceber determinadas vibrações, que eles não podem ver tudo. Que se viesse visto tudo, eles ficariam, a não ser que tivesse uma maturidade espiritual muito grande para saber dimensionar, atuar, né? O próprio André Luiz já não relatou quantas pessoas andavam na rua com gente agarrada na perna e a pessoa estava mancando, o outro lá com o espírito agarrado no corpo e com respiração ofegante. Se fosse relatar tudo o que acontece, nós estávamos realmente envolvidos numa grande confusão, mostrando para nós que só temos capacidade de ver com a capacidade de compreender. A compreensão diretamente é proporcional à capacidade de nós termos mais recursos, porque os recursos exigem maturidade. Quantas pessoas falam, por exemplo, das regressões de vidas passadas, mas para que as pessoas possam ver o passado, elas têm uma capacidade muito grande de auto-perdão, de compreender que há 100 anos atrás a gente pode ter cometido coisas
absurdas. E se eu não tiver uma compreensão disso e ter uma capacidade de olhar isso sem me afetar emocionalmente, eu não posso ver isso. Não é assim? Então, o auto-perdão é um princípio para que abra uma possibilidade de visão dos recursos do passado. E assim, tudo que nós possamos ter contato, nós precisamos ter uma capacidade muito grande de compreensão, de não julgamento, né? Para que a gente possa ver com os olhares de auxílio, com os olhares de fazer algo em benefício daquilo que está acontecendo. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errado. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados. É necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo da carne dos homens. Então, nós podemos estender até para nós. Se eu uso, me vá indebitamente das possibilidades alheias, né? Quantas vezes eu posso chegar em casa e não contribuir com a perspectiva da cooperação, da limpeza? É assim? Eu me julgo que eu não faço isso. E muitas vezes a mulher que trabalha fora hoje em dia, ela é vampirizada por filhos, por maridos. Quantos de nós não somos assim? Então, olha só o que ele está falando. A gente tem mania de julgar para os espíritos desencarnados a condição de vampiro. Mas se eu estou fazendo uso das energias de alguém indebitamente, Você também está vampirizado. sou vampiro. Estou no quadro dos vampiros. Por isso nós podemos ter um susto danado quando alguém nos falar no plano espiritual: ô vampiro. Mas aí eu não fui vampiro, não. Não espera ele esclarecer, não. Aceita, ó, você tem razão. Eu suguei muita energia, porque no plano físico o sangue, ele é o padrão materializado da energia vital. Sugar o sangue é sugar o quê? Isso, quando você faz doação de sangue, você está doando energia vital. Então qual que é o sangue do perispírito? Senão a própria vitalidade que nós trazemos como energia de sustentação da nossa vida. E se eu estou usurpando de uma energia vital do outro, eu sou vampiro. O passe não seria um pouco desse aspecto? Só que nós não estamos sendo sugados. Nós fazemos o quê? Doamos sangue espiritual para o outro, que tem, né, o fluido vital, ele tem capacidade enorme de trazer saúde à pessoa, né? Uma vasta gama de trabalhos no passado, quantas vezes já sabia que o sangue era um elemento importantíssimo para a determinação da saúde do ser. Tanto é que hoje qualquer doença que você vai tentar estabelecer, se você tem ela ou não, você tem que fazer o quê? Um exame de sangue. E antigamente havia as sangrias, sanguessugas que eram postos. Isso aí nos tratamentos, né? Assim, vocês imaginam que esse desdobramento vai para o plano espiritual. E que a nossa vitalidade é sangue. Então tem sangue físico e sangue do quê? Espiritual. Porque o perispírito também tem um sistema circulatório. Não igual ao nosso, mas circula o quê? O sangue vibratoriamente sutil, né? Em proporções da realidade do plano espiritual. A transfusão de energia é uma transfusão de sangue. Se nós fazemos transfusão de sangue para as pessoas que necessitam hoje na Terra, o passe é uma transfusão de sangue espiritual, né? Existem sangues e sangues, né? Assim?
existe sangue nosso no plano espiritual, sangue do mentor. Quantas coisas assim nós não estamos proporcionando? Basta ver que se você tiver problemas com sangue, você tem problemas reencarnatórios. As doenças sanguíneas são doenças que estão diretamente ligadas à proposta, à perspectiva de você estar reencarnado ou não. Tanto é que uma pessoa que perde o sangue faz o quê? Desencarna, né? Então, aos pouquinhos nós vamos dilatando a nossa compreensão, porque no fundo tudo o que acontece no universo num padrão acontece no outro padrão e vai repetindo em outros, em extensões cada vez infinitas, né? Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos e continuou. Você não ignora que no ciclo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. Olha como é que a dinâmica do universo vai se ampliando, né? Espécies de micróbios denotam diferenças vibratórias do princípio inteligente, que precisa de ambiente propício para viver. Cada órgão nosso constitui de campo propício ao princípio inteligente reencarnado em nós. O coração tem uma qualidade diferente do rins, né? Assim do pulmão. Os princípios inteligentes adequados àquele órgão estão diretamente relacionados à necessidade deles para viver. Como existe a água para os peixes, o ar para os pássaros, né? Assim, nem todos os pássaros conseguem chegar à amplitude do espaço, conforme o nível de pressão. Nem todos os peixes conseguem aprofundar na profundidade do próprio oceano. E assim, cada um deles dentro de um padrão de qualidade, de sobrevivência. Assim também são os micróbios, e assim também são os princípios o quê? Inteligentes, né? O pneumococo aloja habitualmente nos pulmões. O bacilo de Hebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebs Loeffler situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições específicas do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch, né? Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas circunscrevem a carne transitória? Então, lógico, cada ambiente desse é um desdobramento evolutivo dos ambientes estabelecidos na evolução, onde o princípio inteligente aprendeu a adaptar-se, né? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresa em suas formas variadas? Agora, nós estamos falando do micro. Imagina no macro. Uma vez eu li no enciclopédia, já falei isso para vocês aqui, o Ramatiz, ele falava dos animais do sol. Mas uma enciclopédia, e fui olhar lá, ensaio do Ramatiz. Eu fui ler lá, ele falava dos animais do sol. E o espírito pensando com o Ramatiz, assim, como que são os animais do sol? Assim, ó, na linguagem humana é muito difícil de relatar como é que serão os animais do sol. Vocês verem, para nós falarmos de um animal do sol, o único elemento aí na Terra que tem um pouquinho a característica dos animais do sol é o fogão. Só que agora imagine o fogão, né, soltando fogo pelas ventas, assim, né? E a carapaça deles são carapaças, o revestimento deles são transparentes. Agora imagina que o único aí, se eu falo isso com vocês ficam imaginando um fogão andando atrás, né? Como é que é difícil de você correlacionar
uma realidade às necessidades físicas do homem, que estão limitadas a circunscrito a 5 sentidos, né? Mas para dar uma noção para nós o que nos aguarda. A capacidade do planeta Terra de observar o universo é muito limitada. Cada vez que você aprofundar na dimensão infinita do universo, mais nós vamos nos compreender, né? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. Então nós estamos sempre debaixo do quê? De revelações. E tem gente achando que as revelações espíritas são as últimas, né? Quantas revelações nos aguardam? A capacidade de entendimento. André, meu caro, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvaios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Olha o que ele está falando. Quem são os propiciadores da criação desse metabolismo de transformações embriogenéticas? Quem é que cria esses ambientes de desenvolvimento do princípio inteligente que nós falamos? Nós mesmos. Nós. Então, nós somos agentes da evolução do princípio inteligente na esfera espiritual, que é como se fosse um universo paralelo para eles. Porque se existe o plano espiritual para nós criamos os planos espirituais dos princípios inteligentes, onde aos princípios inteligentes que renascem na formação das nossas células, ao desencarnar, eles vivem na psicosfera dos ambientes que nós criamos em torno de toda a nossa organização física. Vocês verem a dinâmica do plano espiritual para esses princípios que podem estar relacionados com as camadas vibratórias que nós temos em torno de nós, onde a aura mais próxima do corpo físico é diferente da aura secundária do corpo físico, a aura terciária do corpo físico, mantendo diapasões vibratórias de princípios inteligentes em torno delas. O que eu posso dizer é que existe um espaço espiritual em torno de nós, em dimensões diferentes, que nós podemos classificar como planos espirituais dos princípios inteligentes, mostrando para nós a dinâmica infinita desse universo, que nós ainda não temos nem noção de determinar essa realidade, né? Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos nos campos das cogitações terrestres, não vai além do vaso do barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente, mostrando para nós que nós somos os formadores das nossas doenças. Uma raiva, uma preocupação, um medo, uma ansiedade, todas elas são campos de distonia vibratória que nós propiciamos a invasão desses seres em nosso campo mental. E com isso, podendo proporcionar o quê? A ação deles no nosso campo físico no futuro, né? Então olha o jogo que existe em torno de nós, porque nós não tínhamos noção nenhuma de que isso existia, de que essa realidade interage. É assim? Olha quantas coisas vão se desdobrando para os nossos conhecimentos, e isso dilata um nível de responsabilidade em torno das nossas ações, para que a gente possa pensar duas vezes na entrega da desarmonia em prol de uma raiva. Olha o nível que nós chegamos, quando nós temos que pensar duas vezes. Para nós, virtude não é teoria.
comportamento ético, autodomínio, compreensão, são expressões de entendimento claro. Não é uma perspectiva de que eu vou seguir a mensagem espiritual. É uma dinâmica de observação que, se eu não modificar a minha forma de sentir e operar na vida, eu estou produzindo para mim perspectivas adoecedoras. E estou criando em torno de mim e dos outros ambientes propícios ao quê? A manifestação dessas mesmas doenças, criando o que nós chamamos de epidemia espiritual, que deve estar o quê? Quando nós falamos de Zika, dessas epidemias tão gigantes, porque já materializou, elas já estavam na onde? No plano espiritual entre nós. É o que ele está falando. Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas interrogações. Como encarar o problema das formações iniciais, as origens dos princípios espirituais na forma de bacilos, de doenças, de vírus, de bactérias? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral. Então, se ele estudou o sintoma, é mais simples, né? As bases dos sintomas das doenças físicas, olha a mesma perspectiva para as doenças psíquicas, né? Então a medicina nunca vai conseguir resolver a questão. Se a pessoa não mudar por dentro, não, porque o ser, ele é o médico de si mesmo, porque traz consigo uma farmacologia viva, mas também ele é o quê? O agente produtor das doenças. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você concorda comigo que uma geração, né? Nós que falamos mais, tipo o avô, o filho, né? Então, a pessoa vem com uma doença Genética. Psíquica. E aí, existe uma predisposição àquelas pessoas que vão nascer, filhos, netos e tal, né? Depressão, por exemplo. Se eu nasci nessa família, eu tenho um compromisso, é uma pergunta, eu tenho um compromisso de ultrapassar aquele processo. Você concorda? Pode ser que sim, porque mesmo nessas condições, existem filhos que vão reencarnar por sintonia problemática. Como existem filhos que vão reencarnar sem a sintonia problemática. Ela vai sintonizar por outros motivos, talvez até de engrandecimento dos pais, o que fará completamente uma história diferente no processo, né, do desenvolvimento das patologias. Por quê? Na maioria de nós estamos no mesmo patamar evolutivo, praticamente, o que faz com que nós tenhamos muitas possibilidades de sintonia com as distonias e também de possibilidade de sintonia com as transformações morais. De vez em quando ou outro nasce alguém com disposições melhores para atuar sobre isso, mas a maioria de nós estão naquela faixa de oscilação, tanto bom quanto com mal. Então vamos dizer assim, eu nasço numa família com tendências depressivas, mas certamente o meu espírito já teve muita depressão em vidas passadas. E posso me sintonizar com esse grupo por causa dessas predisposições. Ou seja, é um desafio, né? Isso, todos nós, na verdade, temos que nos educar. Educar para não deixar as forças. Quando o mentor fala aqui, né? Ele fala assim: cólera, intemperança, desvario do sexo. Desvario do sexo, não estamos falando de desvario do sexo fisicamente falando. Nós estamos falando da ansiedade e das perturbações de ordem mental em relação a isso, né? As viciações de vários matizes. O que ele está trazendo para nós?
todos nós estamos inseridos nessa mesma problemática. Trazemos conosco uma desarmonia emocional ao lidar com os fatos da vida. Então, isso que ele nos chama, que para a espiritualidade, a problemática da doença está ligada ao quê? Ao descontrole emocional. Se nós estamos aqui buscando um médico para tentar solucionar os padrões de forma física, no plano espiritual a medicina começa com a educação emocional. Porque lá eles não trabalham o efeito. Eles desenvolvem a cura através do quê? Das causas. E as causas chamam-se incapacidade de domínio emocional. Que em outras palavras está refletida na mensagem de Jesus quando diz o reino dos céus não vem com aparências do quê? Exteriores. Porque o reino dos céus representa a capacidade de nós termos domínio sobre a nossa constituição existencial interior. Porque se eu tenho domínio sobre a esfera física, e o homem tem cada vez mais dominado o seu espaço físico, representando esse reinado externo, o reino dos céus começa nos terrenos da intimidade, onde o rei tem que ser dominador dos campos onde ele opera, não mais na extensão que vai de fora, mas no grande espaço interior onde nós somos tolhidos, ou movimentados, ou dominados pelas forças interiores que tentam reger a nossa vida. Se essas forças interiores tentam reger, é porque eu não sou rei, elas são meus reis. Se a raiva predomina sobre mim, ela manda em mim. Quando é que eu serei rei do céu? Quando raiva vier, quando mágoa vier, quando tristeza vier, e eu não ser subordinado a elas. Aí eu comecei a tomar o reinado divino. Porque Jesus não trabalhava mais nas condições de um reinado superficial, que era a preocupação do Pilatos. Quando ele perguntou para Jesus se ele era rei. Aí Jesus falou assim: meu reino não é desse mundo. Meu reino está colocado nas questões da intimidade. E ele também não falou que era rei da intimidade do outro. Porque esse reinado é rei onde o único rei pode ter ação. Porque na intimidade nenhum espírito vai determinar o autodomínio para mim. Só um rei pode determinar o autodomínio do reino dos céus. Que Jesus sempre disse, que no Boa Nova ele fala, que o reino dos céus começa na onde? No coração dos homens. E se o reino dos céus começa no coração dos homens, só pode um rei dominar, Que é o próprio homem. que é nós mesmos, o próprio Espírito. O Espírito tem que dominar-se. Porque quando você dominar-se, você conheceu o reino dos céus. Por isso que tem as expressões dos livros sagrados que falam do reino da terra e do reino dos céus. O reino da terra é a nossa capacidade de dominar a natureza exterior da vida. E o reino dos céus é a nossa capacidade de dominar a natureza interior. Tanto é que no Antigo Testamento não se fala de reino dos céus, se fala de reino da terra, que era o processo evolutivo onde o princípio inteligente tinha que dominar o corpo físico, dominar a natureza física e conseguir utilizar esse recurso de forma equilibrada. Nós ainda estamos fechados com o reino da terra? Não, porque nós não sabemos usar nada praticamente. Nós não sabemos alimentar, não sabemos usar os bens da terra. Nós estamos aprendendo. Agora imagine o domínio do reino dos céus. Que é muito mais. Desafiador. Domínio é diferente de controle. Isso, domínio é quando você não é dominado. Se a raiva vem, eu posso não contê-la, porque isso é controlado. E o controle de uma raiva gera o quê? Doença. Eu tenho que dominar-me. A raiva pode vir, eu sentir a raiva e não deixar com que ela consiga nem mesmo uma reação qualquer. Isso requer que eu olhe para as profundidades. Requer que eu olhe, olha a pergunta do André Luiz.
Como encarar o problema das formações iniciais? Olha a pergunta dele. Quando é que eu vou encarar o problema das formações iniciais de uma raiva? Quando eu olhar para ela na sua nascente. E a nascente da raiva está no corpo? Não. Porque a emoção é energia espiritual. Então a emoção começa dentro de nós, nos escaninhos do perispírito, que eu não vou percebê-la pela uma investigação de natureza objetivo. Eu não vou ter aparelhos para ver a raiva nascendo de mim, mas eu tenho um único aparelho capaz de ver a raiva, que é a minha própria o quê? Consciência. Então imagine que alguém me faz raiva, o que eu tenho que fazer de imediato? Olhar para dentro. Isso. E ver o fluxo dela nascendo, porque se eu estou vendo a engrenagem da raiva nascer, é porque eu estou observando com o único instrumento que eu sou capaz de observar a natureza da raiva, que é um instrumento da própria consciência. Então, aí eu olho para a raiva e vejo a raiva e falo assim, não, a raiva está vindo dentro de mim. Eu estou olhando para um novo espaço de investigação. Porque quando eu consigo enxergar a natureza das emoções e dos pensamentos, porque mesmo uma pessoa pensando, eu não consigo ver. A não ser a própria pessoa pode dizer o que ela está pensando. A não ser que eu seja médico. Seria trabalhar com um sinal trocado, por exemplo, ela vem objetivamente e você a desmonta subjetivamente? Você não as desmonta, você só não segue ela. Imagina o fluxo da raiva vem e diz assim. Vocês estão chegando. Você distancia na observação. Quando você vê o fluxo da raiva, você vê o movimento dela no seu campo mental. Então você vê, por exemplo, a raiva vindo e a raiva tentando te convencer mentalmente a segui-la. Porque o animal, para dar o salto evolutivo nominal, o animal tem que conquistar uma coisa. O que o animal tem que conquistar para se transformar em homem? O pensamento contínuo. Então, imagina nós, animal, começando a pensar sobre as coisas. Aí eu sinto raiva e alguém me ensinou que aquela sensação que eu estou sentindo chama raiva. Aí quando alguém me ensina que é raiva, eu já começo a pensar assim, então isso é que é raiva. Aí a pessoa sente a raiva, vê a raiva dentro de si e fala assim, eu estou com raiva. Ele está o quê? Dando subjetividade para a raiva. Aí você já começa a dar subjetividade para a raiva sem saber que você está dando subjetividade da raiva quando você está com raiva e fala assim, eu acabo com essa pessoa. Essa expressão, eu acabo com essa pessoa, até então, se não for percebido, eu estou fazendo o quê? Eu estou materializando. Eu estou falando materializando espiritualmente. Porque ninguém viu eu pensar isso. Ninguém viu eu pensar assim, eu acabo com essa pessoa. Isso está na órbita das sensações físicas, o quê? Em relação ao outro. Imagina que eu estou pensando, vocês tudo aqui olhando para mim, não vê isso acontecer. E eu estou pensando e falando assim, eu acabo com essa pessoa. E isso acontece muitas vezes com a pessoa que está muito centrada no problema. Não é assim que a gente fica? Ninguém está vendo. Mas aquilo está o quê? Eu não estou vendo o que eu estou fazendo aquilo. Aquilo está saindo de forma o quê? Espontânea, automática. Eu estou dando forma espiritual. Na verdade, é uma forma perispiritual. Eu estou dando forma à raiva no plano espiritual. E é isso que eles estão falando. Quando se fala disso, o que o Alexandre está falando? Quando você está pensando assim, você está produzindo movimento dos fluidos espirituais, que é formado de partículas. E essas partículas ganhando vida, e que partículas são essas? Partículas são corpos perispirituais de princípio inteligente. Porque os corpos perispirituais de princípio inteligente é formado de músons, leptons, substâncias hoje que as ciências começam a descobrir. As partículas são subpartículas, que é nada mais do que as partículas do plano espiritual em que
formam os corpos dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons. Se esses elementos formam os corpos e dos nêutrons, são os elementos formadores. E se esses elementos formadores, eles estão em qual corpo que forma corpo físico? Em outras palavras, eu formo corpo físico com o quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Eu estou formando com as subpartículas, que são partículas perispirituais. São as radiações, isso? E radiações, porque as irradiações são de natureza energética. Muitas dessas naturezas energéticas são partículas em movimento. São essas partículas em movimento. Que aí nós atingimos uma raia de produção em que nós não temos. Então, quando a pessoa fala, eu acabo com essa pessoa, ela está produzindo partículas e movimentos de princípios inteligentes nessa dinâmica de existência, criando o que nós chamamos de psicosfera espiritual da Terra. E se o outro, cujo momento está pensando nele lá, ele for muito espiritualizado, ele vai sentir isso. Sim, só que em vez de criar elementos perturbadores, que são vírus e bactérias, ele vai criar elementos curadores, que Ninó chama, não chama vírus e bactérias, chama glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, elementos que estão subordinados a uma esfera de pensamento e cuja ação, por ser dinamizada pelo amor, pela compaixão, eles ganham uma forma produtora de saúde, enquanto que a raiva produz as doenças. Na realidade, ele está estabilizado, né? Isso mesmo. E ele entra numa faixa de produção que é obediente ao movimento universal. Porque quando você está em sintonia e distonia, aí as bactérias, a gente mesmo tem no corpo, que são as tomadas, digamos assim, né? Aí você está mudando o pH do seu corpo, e aí é que está causando a doença. Vamos dizer que o princípio inteligente, harmonizado no bem, tem funções específicas de auxílio. Então, o mesmo glóbulo branco que tem funções de defesa, se você modificar a sua estrutura funcional, Tem função de ataque. ele tem função de ataque e ele tem outro nome. Então, em vez de chamar glóbulo de defesa, glóbulo branco, ele vai chamar de quê? De bactéria. É o mesmo agente transformado no campo vibratório, de forma em vibrações em distonia e desequilíbrio, gera uma estrutura psíquica agressiva. Que afeta Que a conformação dessa Então, partícula. se essas estruturas dependem dos agentes da criação. E quem são os agentes da criação? Os espíritos. Os espíritos, então, conforme o que eles sintonizam, produzem princípios em obediência a eles, cada vez mais propiciadores a novas formas de ação no bem, enquanto que mágoa, raiva, tristeza distoniam esses princípios para eles se transformarem em agentes que vão cobrar dos próprios criadores uma forma diferente de mover na vida. Porque uma doença que chega a nós é como se o princípio dissesse para nós assim: para de pensar do jeito que você está pensando, para de emocionar do jeito que você está emocionando, porque senão eu vou te prejudicar. Porque você não está me dando diapasão de harmonia, você está me dando diapasão de prejuízo. E se você me prejudica, eu prejudico quem? A você mesmo. Partindo dessa linha assim, né, o Alexandre, instrutor, disse que dos males, dos maiores, né, são a questão psíquica, né? E nesse caso, na psíquica, sem contar o agente patológico que se desenvolve no princípio inteligente, a influenciação, assim, a gente observa no mundo hoje que a pandemia maior é a depressão, os estados alterados, né? Imagina que o estado íntimo é o ambiente. Imagina ele coletivamente.
O coletivo propicia esse ambiente, né? E o ambiente propicia a ação dos agentes que sintonizam com ele. Porque você criou um ambiente, imagina o coronário criando um ambiente, o coronário produzindo princípio, transmitindo, produzindo, porque ele não produz. Mas ele assimila princípio inteligente, por isso que o coronário é um núcleo de assimilação. É um buraco negro, porque o tempo todo entra princípio inteligente, fluido cósmico aqui nesse núcleo. Ele entrou aqui dentro, eu sinto raiva, eu gero uma forma de transformação do mesmo princípio que eu assimilei. Esse princípio transformado em raiva sai do mesmo núcleo, porque o coronário não é só um núcleo de captação, ele é também de quê? De radiação. De radiação. Então, a minha característica mental produz a qualidade do princípio inteligente modificado entrando em mim. Cada princípio inteligente, então, que eu assimilo pelo centro coronário, ele vai adequar-se ao movimento criador que eu tenho. E se eu tenho raiva, mágoa, tristeza, eu modifico a sua estrutura e ele então passa a obedecer o campo mental. Aí ele sai de forma de angústia, encontra o outro angustiado, eu gero o quê? Uma teia, né? Uma ligação, né? Então eu crio o que chamo de aura da Terra, que é a somatória das auras dos espíritos da Terra. Se nós pensamos vibratoriamente, coletivamente, eu crio uma aura coletiva, que os espíritos, ao aproximar de nós, diz assim: começou o peso vibratório da mente humana. Porque o peso vibratório da mente humana gera coletivamente um campo vibratório que propicia uma dificuldade dos espíritos mais nobres. Dificuldade não que eles não tenham dificuldade, mas muda o padrão vibratório para que eles possam exercer uma ação sobre nós. Nós estamos vivendo esse momento? Estamos vivendo esse momento que é um momento de transe, de mudanças vibratórias. E a limpeza vai ser feita nessas vibrações. Quem conseguir manter um padrão de harmonia, sem muita perturbação, porque não tem como não perturbar, só que nós temos que ter aqueles que perturbam um pouco. Tem os que perturbam mais ou menos, perturbam um pouco, os que perturbam mais ou menos para mais e os mais para mais muito mais. Aí vai criando, né? O que nos facilita muito, o que mantém a gente mais harmonizado é exatamente um conceito espiritual que nós abraçamos, né? O fato de estarmos. Isso. Tá vendo? Pelo menos num dia nós temos menos chance de perturbar. Uma semana, conforme você faz leitura todos os dias, se você está acreditando, você tem menos chance de perturbar semanalmente. Porque nós temos as nossas relações. Né? Quanto maior o nosso comprometimento com o movimento espiritual da Terra, mais chance nós temos de não perturbar. Quanto maior o movimento espiritual com nossa natureza espiritual, que já é diferente do comprometimento com a natureza religiosa da Terra, espiritualizante da Terra, aí você entra numa dinâmica diferenciada de viver, porque sua responsabilidade se torna cada vez maior. Porque está no próprio Evangelho, aquele que muito se dá, muito o quê? Será pedido. Será cobrado, mas também é o que mais o quê? Recebe. Se você entra numa dinâmica de vida, você começa a receber cada vez mais o conteúdo superior da vida. Porque você abre-se para assimilar as verdades superiores. Mas você não pode reter, então quando você recebe as verdades superiores, você tem que fazer o quê? Passar para frente. Transmitir em forma de comportamento, em forma de ação, em forma de conhecimento e assim sucessivamente. Lembrando que as informações trazidas em forma de conhecimento é a mais superficial, extremamente benéfica, mas superficial. Quanto mais a pauta do conhecimento é transmitida em forma de intimidade, em forma de palavras, em forma de comportamento, em forma de sentimento, são formas diferentes de você produzir o agente vibratório e os princípios inteligentes na dinâmica superior. Nós não sabemos, por exemplo, a qualidade dos princípios inteligentes que saem do sentimento. Mas que a sensibilidade das criaturas fazem com que esse intercâmbio surja, mesmo o afeto entre duas pessoas,
a produção de princípios inteligentes no afeto é extremamente elevada. Agora imagina a compaixão, o perdão, a sensibilidade que você tem pela vida. O que nós também não estamos produzindo? A Terra não é só um centro de metabolismo espiritual perturbado, porque também existe muita sensibilidade espiritual na vida. Todas as pessoas que têm uma certa sensibilidade, ela também produz agentes propiciadores do quê? Da transformação da vida. Vai chegar uma hora que a predominância do sentimento de compaixão e de amor será tão maior que a Terra vira um núcleo de quê? Um núcleo de formação de harmonia, de cura, né? Propiciando cada vez mais uma dinâmica diferente. Por enquanto nós conhecemos muito bem as criações perturbadoras, os princípios inteligentes que atuam sobre nós em forma de perturbação, né? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecer até então para as enfermidades orgânicas em geral. Haveria contágio de moléstias da alma? Você vê, né? O tanto de epidemia que deve contagiar. E seria razoável que assim fosse, na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. Gente, a invasão extraterrestre já existe lá no mundo microscópio há muito tempo. Sendo que os agentes invasores, quem produz é a própria o quê? Mente, né? De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Então, olha a dinâmica de desdobramento do universo, porque aquilo que acontece aqui desdobra onde? Desdobra lá. Ao infinito. Desdobra onde nós não podemos avaliar o que pode representar, né? E é interessante que o André Luiz traz uma afirmação de um companheiro, colocando uma dimensão cada vez mais profunda do universo. Quando ele fala assim, é um país celular. O que ele está querendo dizer? É uma coletividade de psíquicos de vida que funciona, se harmonicamente, nós chamamos de saúde. Se desarmonicamente, entre atritos, doenças, patologias. Então, o que nós somos coletivamente falando quando criamos atrito uns com os outros? Doentes. Estão criando para o planeta Terra o quê? Doenças. Qual é o nome que nós podemos dar para a doença do planeta Terra em que coletivamente nós geramos guerra? Raiva. Né? Raiva planetária. Imagina um médico tentando curar o planeta doente. Que remédio que ele vai trazer? Só que lá eles não trabalham com uma introdução de remédio para curar. Eles fazem, lógico, de vez em quando eles colocam um remédio, né? Eles quando vem uma tsunami, vem, É o remédio mais eficaz. que são elementos de tratamento da doença que o próprio corpo faz o quê? Reage. Coletivamente falando. Bebê, né? Homeopatia espiritual da Terra. Não se obter a curiosidade, recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica?
Em outras palavras, como se dá os processos mórbicos espirituais. Porque a ascendência psíquica é de natureza o quê? Espiritual. Não resulta da afecção, do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? E a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas, ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Olha o nível de esclarecimento espiritual que nós estamos tendo. Porque se a medicina estuda esses princípios na matéria, nós estamos tendo aulas de caráter de medicina espiritual, de patologia espiritual. Nós estamos tendo aqui nesse momento o princípio das aulas que eles têm quando se fala de patogênese, que é a gênese da patologia. Olha, o André Luiz está investigando os princípios da patogênese nos planos espirituais. E nós estamos tendo aula. O que seria uma aula de patologia lá? Não é assim? Nós estudamos que a patologia física deve ter características, né? Imagina lá. Aí ele diz assim: primeiramente a semeadura. E o semeador, gente, olha como é que os livros estudam o Evangelho. Porque esse estudo, ele se dá nas entrelinhas. Aqui ele está estudando o Evangelho. Aqui está introduzindo ali Lucas. O Evangelho de Lucas, quando fala, é Lucas mesmo que fala da parábola do semeador. Então, olha só, primeiramente a semeadura. Em outras palavras, o que ele está dizendo? A mesma expressão de Jesus: o semeador saiu a semear. Primeira, que é a causa, a origem. Olha como é que é o estudo espiritual do Evangelho, a sutilidade da informação. Depois a colheita. Isso. Não é assim? E tanto as sementes de trigo como de escauracho, que é o quê? Isso é uma erva. Ah, é? Então veja bem, outro estudo evangélico. Olha a sutilidade das expressões do estudo do Evangelho. Aqui ele introduziu o estudo da parábola do semeador, e agora ele já falou de segunda parábola, que é a do trigo e do joio. Olha a sutilidade espiritual desses companheiros, né? Tanto a semente de trigo como dos escauracho, encontrando terra propícia. Não é assim? Não tem a palavra do quando o dono da terra não viu, vê que a expressão lá, e veio o inimigo e lançou a semente do joio. Olha só, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Ou seja, o que você plantar, você colhe. E vai crescer o joio e o trigo junto. Tá claro? Agora, quem é o semeador? Nós, quando nos arvoramos a agir espiritualmente na condição humana. Porque somos acalentados por recursos de criação que transcende a mente animal, para agir em terrenos que vão dar novas vertentes de responsabilidade à
dentro da contabilidade divina da justiça universal, para o ser que se avora a entrar na condição de co-criador em plano maior, que está regido por novas leis na pauta em que, ao usar esses recursos, tem que responder por eles. Está claro? Então, nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Olha como é que a pauta da justiça divina funciona. Porque se os decretos da lei, quando a inconsciência age, é determinado pela ação de fora, com o despertar da consciência espiritual, nós criamos o tribunal da consciência interior, onde toda a advocacia espiritual já não está estabelecida fora de nós. Estabelece a justiça fora de nós, com toda a estrutura de cargos, para determinar como e quando reencarnar, como produzir corpos, como estabelecer a cobrança da lei de causa e efeito. Mas nós começamos a estabelecer, com o despertar da consciência, todo um tribunal que começa com o juiz da consciência, com o advogado, com o réu, tudo isso estabelecido de onde? Não. Dentro de nós. Outra passagem do Evangelho, que são aquelas que falam que tem o juiz, não é assim? Então, você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Quantos espíritos estariam naquelas mesmas condições e não veriam o quê? Nem se preocupariam com isso. Por isso, na dinâmica do olhar, da observação, está traçadas as linhas da experiência do passado, onde cada área dessa é um campo onde nós devemos aprimorar as nossas qualidades de inteligência, porque o espírito é um conjunto de inteligências infinitas, que inteligências essas se especializam conforme os interesses de uma gama de reencarnações, onde nós aprimoramos essa qualidade de inteligência conforme aquilo que nós buscamos em cada vida. Esse quadro de inteligências infinitas, elas estão estabelecidas por experiências em que, quando você consolida uma, você abre-se para outra, e quando você abre-se para outra, você, aprimorando-a, abre para outra. Quantos campos nós temos que aprimorar a inteligência essencial do espírito? Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe um ambiente, que é estabelecido pela sua pergunta. Porque o grande promotor do ambiente, do universo, é Deus. E os co-regentes dos ambientes, das formas, nos vários campos da dinâmica, nesse mesmo universo, vibratoriamente falando, modificadas da estrutura inicial da mente divina, são os espíritos, que criam toda uma vasta gama de ambientes diferentes, que vão ser a formação dos vastos campos de expressão do universo afora. Nós vamos encontrar então sistemas solares, sistemas cosmogônicos, outros vários sistemas que representam nada mais do que a mente dos espíritos na escala evolutiva em que se apresentam. Esses mesmos espíritos então podem ser chamados de co-criadores em plano maior e co-criadores em plano menor, onde o homem é chamado a modificar a sua estrutura mental no campo propício de si mesmo, no ambiente do trabalho, no ambiente da casa, no ambiente da rua, e assim sucessivamente, sendo chamado a transformar, na pauta das suas próprias transformações, a estrutura coletiva onde ele está chamado a relacionar uns com os outros.
Olha a dinâmica da vida. Não é assim? Olha, isso tudo aqui apenas estreitados pelas expressões de uma simples frase. Né? As ações produzem efeito. Olha a lei de... É assim? Então, nessa simples frase, as ações produzem efeitos. Qual é a causa? Qual que é a matriz da causa? A ação. Lei de ação, causa e efeito. Então, veja bem, ação, deliberação de escolha. Olha como é que vai desdobrando. Escolha, causa. São todas as mesmas interpretações desse movimento de criação que o Espírito tem estabelecido. A reger e agir. É assim? Pode ter nomes diversos. Quantas confusões existem quando a pessoa diz assim: isso que você está falando é dos orientais, chama karma, que nada mais é do que uma interpretação simbólica da mesma lei funcional, que não tem diferença nenhuma. As diferenças estão estabelecidas pela incapacidade da incompreensão do homem ao interpretá-las. E os homens brigam por causa das suas interpretações, sem se apegar à essência que está por trás da interpretação, a essência que está por trás do símbolo, porque o símbolo na condição humana o pensamento é o símbolo capaz de reverter a essência na forma, em primeiro lugar no plano espiritual, mental, que é a mesma coisa, para depois nós escrevermos em forma de quê? De linguagem, que é a materialização do pensamento, que é a reencarnação do pensamento. Uma linguagem é a encarnação do pensamento. Se você está entendendo linguagem, você está muito aquém do entendimento essencial. Se você está entendendo pensamento, você já está num nível superior, mas ainda o que? Simbólico. Para você ver como administrar a essência da vida. Se quando nós lidamos com ela, nós estamos lidando nos aspectos ainda muito o quê? Superficial. Porque se existe superficialidade na forma, existe superficialidade na subforma. Mas a subforma é a essência da forma. Mas é quando o planeta passar para... Você vê? Quando ele passar para regeneração, nós vamos continuar nessa mesma batalha. Vamos, porque cada vez mais nós vamos o quê? Sutilizar. Até o momento em que eu não preciso de símbolo para expressar. Quando eu não precisar de símbolo para expressar, minhas expressões estão ligadas à essência da comunicação. E na essência da comunicação, você não usa recursos superficiais para se comunicar, você toca intimamente as pessoas e elas entendem pela intimidade. Nesse nível de entendimento, nós estamos propiciados ao amor, porque o amor é essa comunicação. Logicamente, se nós estamos falando do amor profundo, nós temos o amor superficial, que começa nas trocas das expressões das carícias físicas. E que vai numa dinâmica profunda das trocas dos simples atos de conversar. No fundo, tudo é sexo, né, gente? Acaba em sexo. É assim? Porque no fim do bom bate-papo é sexo trocado na mente. Então, quando alguém fala assim, vou sair para fazer sexo, pode ser que esteja realmente. Só que o outro não vai gostar de ouvir. E com ciúme, mas não pode. Não vai. Isso. Né? As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Olha só a dinâmica da mesma lei.
Se as ações estão ligadas ao comportamento físico, nos padrões humanos, porque os sentimentos são ações, nos padrões espirituais. O sentimento é a força motriz das criações espirituais. O comportamento é a força motriz das ações materiais. Não é assim? Os pensamentos dão origem a formas. Sentimentos, pensamentos e ações. Campos de vibrações diferentes para o mesmo trajeto de formação em que o espírito está inserido. Todas elas operando em campos vibratórios o quê? Diferente. E consequências de infinitas expressões. Porque toda expressão é um corpo. Todo corpo é expressão de quem? Do pensamento. O pensamento, que é a expressão de quem? Do espírito. Então todo corpo é expressão espiritual. Cabível a capacidade de assimilação daqueles que estão sintonizados com as vibrações que esse corpo apresenta. Então, quando eu toco na matéria, eu estou tocando numa qualidade interior de um ser espiritual se manifestando, que eu não consigo interpretar com amplitude. Mas se eu pego essa matéria e digo, ela é densa, resistente, essa expressão densa e resistente é a capacidade que eu tenho de interpretar o espírito naquelas condições. Porque o espírito está dizendo alguma coisa. E eu estou interpretando a sua capacidade de dizer naquilo que eu me limito a entender. Porque no fundo, tudo são trocas entre os seres. E nós vamos parar aqui nas infinitas expressões por hoje. Se bem que tem 2 minutos ali. Alguma Mas dúvida? já deu para queimar bastante. Você viu, se deu para queimar bastante aqui, imagina lá. Eu tenho uma dúvida, Samuel. Certo. Se eu preciso tomar um medicamento, eu fracassei? Não, porque eu estou tentando. Fracassei. Na Eu não solução. consigo esse domínio. Isso, na solução profunda. Mas é necessário. Pois é. Eu fracassei, mas é porque não é um fracasso, é a incapacidade de dominar o que precisa ser dominado. Porque no fundo, toda a distonia é ainda incapacidade de domínio. Por isso que Jesus disse, os reinos estão estabelecidos. Existem os reinos diversos, em que o reino, ou ele domina para ser convidado a dominar novos reinos, que eu só posso trabalhar um rei com a sua capacidade mais profunda, se pelo menos eu tenho outro reino anterior estabelecido com uma base boa. Que eu não posso caminhar num patamar de movimento se eu não tenho uma base de sustentação. Para me operar no mundo espiritual com eficácia, eu tenho que ter uma capacidade de autodomínio no mundo material. Porque se eu não tiver capacidade de domínio no mundo material, a minha insinuação no mundo espiritual vai ser um desastre. Porque se eu não tenho domínio numa base interior, aquilo que me derem na outra base será usado de forma destrambelhada. Tudo bem, mas através da alopatia, você acha que é possível você chegar a um monte de patamar? Sim, porque a alopatia vai atingir o campo vibratório do corpo, enquanto a homeopatia vai atingir o campo vibratório do perispírito. Amanhã é lógico, se eu trabalhar a fonte criadora que é o espírito, eu estou trabalhando numa dinâmica de cura profunda. Se eu trabalho no campo da homeopatia, eu estou trabalhando numa dinâmica semi-profunda. E se eu trabalho na homeopatia, eu estou trabalhando numa dinâmica superficial. Mas todas elas são importantes no processo da cura. Acima nós temos que terminar.